Boa noite, pessoal. 2 minutinhos, a gente já vai começar. Estamos voltando com a nossa live, o Momento da Palavra. E você vai se acomodando aí. Se você quiser, pega uma Bíblia para você estar acompanhando. Vamos falar de um assunto bem interessante hoje. Vamos falar sobre paternidade. 2 minutinhos, 1 minuto, e a gente já começa. Vamos lá. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, diante de Deus, né? Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. E lembrando que no final dessa live a gente vai orar por algumas pessoas, alguns pedidos de oração. Se você tiver um pedido de oração, você manda aí pra gente. O pessoal vai estar acompanhando aqui, anotando, pra gente estar orando no final. Ok? Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça e pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela saúde e pela vida. Obrigado porque temos o privilégio, Deus, de mais uma vez estar falando, Deus, da Tua palavra. Eu clamo que o Senhor esteja visitando cada casa agora, cada lar, cada família, e que o Teu Espírito Santo esteja trazendo o discernimento e o entendimento de tudo aquilo que nós vamos falar aqui. Quero me esvaziar de mim mesmo, de toda a minha sabedoria, de todo o meu conhecimento, e que o Teu Espírito Santo esteja falando com liberdade a cada coração. Obrigado, porque mais uma vez o Senhor está conosco e o Senhor sempre vai estar conosco. Nós colocamos esse tempo diante do Senhor, que seja um tempo de edificação, de crescimento e de aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Semana passada nós não fizemos a nossa live, né? Mas nós estamos de volta e Deus tem me despertado novamente para uma área que eu já falei há algum tempo atrás. Falei bastante sobre esse tema, que é o tema da paternidade, né? E Deus me despertou novamente, trouxe algo ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. Você coloca, como diz a palavra de Deus, coloca tudo à prova e retenha o que é bom para você. O que for edificante, você guarda. O que for interessante para você, você guarda aí no teu coração. E lembrando sempre que você guardar no seu coração, na sequência você coloca em prática na sua vida. Amém? Vamos lá. Quando nós falamos de relacionamento entre pais e filhos, a primeira questão que precisamos entender é o que os pais eles incutem na vida dos filhos. Às vezes os pais não estão apercebidos disso, mas existem algumas características que os pais incutem na vida dos filhos, ali pela convivência, pelo relacionamento, pelo ensino, pela educação. Isso é algo natural de Deus, que Deus já determinou dessa forma, né? Por exemplo, o pai é quem traz ao filho o senso de direção. Deus, quando demonstrou isso de uma forma muito clara, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, e a Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem que acompanhava aquele povo e dava direção para onde eles iam. E à noite tinha uma coluna de fogo. A nuvem durante o dia para protegê-los do sol, mas ao mesmo tempo para direcioná-los. E uma coluna de fogo que era para aquecer eles durante a noite. E esses objetos, eles serviam como direção. A Bíblia fala que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se levantava e seguia, o povo seguia na direção que a nuvem indicava. Ou seja, Deus estava naquela nuvem dando a direção como um pai que cuida dos filhos. O pai também, ele traz um senso de proteção, de segurança. É Deus quem guardava o povo naquele deserto, cheio de escorpiões, cheio de inimigos. Deus guardava, Deus protegia. E assim é o pai. Ele guarda
os filhos, ele traz esse senso de proteção na vida dos filhos. Né? O pai também, ele estabelece limites. É o pai quem coloca limites na vida dos filhos. Né? Até onde você vai. O que você vai fazer, o que você não vai fazer. É o pai que quando libera o não, é o não e pronto. O pai coloca limites. Limites, inclusive, nos relacionamentos. É o pai que traz esse senso de limites. A mãe, por outro lado, ela traz um senso de relacionamento. Aliás, isso é tão importante, esse senso de relacionamento da mãe, que pessoas retraídas, pessoas tímidas, às vezes constrangidas, que não conseguem desenvolver relacionamento, quando nós vamos investigar, tem alguma coisa relacionada, alguma barreira relacionada à mãe. A mãe também traz um senso de nutrição, de sustento, de alimento. Mesmo porque a criança, quando está sendo desenvolvida no ventre da mãe, ela já é alimentada pelo cordão umbilical. Ou seja, a criança ela é alimentada por aquilo que a mãe ingere. E aquilo, passando pelo cordão umbilical, alimenta e traz a nutrição para a mãe. A mãe também ela traz um senso de organização. Né? O pai ele traz toda ele faz um exemplo que eu vou dar bem simples. Ele faz uma compra em um mercado e ele traz os alimentos ali, né? Um pacote de arroz, um pacote de feijão, algumas coisinhas ali. E é o pai a mãe quem organiza tudo, e aquilo que estava ali de uma forma toda desorganizada, a hora que os filhos chegam para uma mesa, está tudo organizado ali, a alimentação. Enfim, a mãe traz esse senso de organização. E os dois juntos, o casal, eles também incutem na vida dos filhos a noção de equipe, o trabalho em equipe, um auxiliando o outro, o pai na liderança, a mãe na organização, na administração, um trabalhando junto com o outro em prol da família. Traz também senso de liderança e administração, como eu disse, e o mais importante, o casal, ele incute na vida dos filhos a sexualidade, que é o amor eros, o companheirismo, que é o amor filéu ou filho, e a afetividade, que é o amor ágape. Isso é incutido na vida dos filhos, essas características, pelo casal. Quando o casal está trabalhando junto, quando o casal tem um alvo, quando o casal tem um objetivo, que é estabelecer a vida dos filhos dentro da família. E veja só, quando nós falamos disso, não é difícil a gente entender que o diabo também percebeu isso. E o que ele fez? Ele percebeu que se ele tirar o pai da família, ele causa um estrago tremendo. E aí ele pegou o pai, esse sacerdote, esse que traz liderança, limites e proteção para os filhos, ele pegou e tirou o pai do lar, jogou para os bares, para os vícios, para as bebidas, para as amantes, para o adultério, para a pornografia. E os filhos agora estão crescendo sem proteção, estão totalmente vulneráveis, estão sendo atacados por todos os lados. Os filhos estão sem direção. Você conversa hoje com um adolescente, um jovem aí de 17, 18 anos, ele está sem senso de direção. Ele não sabe que vestibular ele vai fazer, ele não sabe que profissão ele vai ter, ele está perdido. Porque ele não está tendo a direção. Por quê? Porque o diabo tirou o pai de dentro do lar. Veja só como é importante a presença do pai dentro do lar. E também, quando o diabo tirou o pai de dentro do lar, ele tirou também o sentimento de segurança que os filhos têm. Filhos crescendo inseguros, sem direção, sem proteção e totalmente inseguros. Inseguros em suas escolhas, inseguros nas suas decisões. Não sabem para onde vão e também não têm segurança. Não tem segurança no seu trabalho, não tem segurança
na sua escola, não tem segurança na sua profissão, não tem segurança em nada. Estão crescendo totalmente sem segurança. E veja só, nós recebemos algumas coisas a mais dos nossos pais, como por exemplo, a identidade, né? A cor da pele, o cabelo, o estilo de cabelo, né? Recebemos o relacionamento, como eu disse, mas não apenas com pessoas, mas também o relacionamento com as práticas das pessoas. Se o pai é um pai que ele nutre relacionamentos com pessoas viciadas, os filhos naturalmente vão nutrir relacionamento com pessoas viciadas. Ou seja, o pai incute, os pais, agora eu estou colocando o casal, incute na vida dos filhos relacionamento, mas não só com pessoas, mas com as práticas das pessoas. Se os pais eles desenvolvem relacionamento com drogas, com sexo, os filhos com sexo ilícito, com pornografia, os filhos também vão desenvolver relacionamento com as práticas dos pais. Isso é uma verdade. Isso é algo que as pessoas não querem enxergar, não querem reconhecer por causa do orgulho, mas é o que tem acontecido com as famílias hoje em dia. Filhos perdidos são os bebês crescidos, os filhos inseguros, os adolescentes com 70, 80 quilos, mas com a mente de quem tem 12, 13 anos, por conta da insegurança causada pela ausência do pai dentro do lar. Também os pais trazem para os filhos a herança, né? E aqui essa é a espinha dorsal para uma vida espiritual. Deus é um Deus geracional, é um Deus de herança, né? E olha só que interessante, como que funciona a herança. Se uma criança nasceu em um lar onde os pais eles têm uma boa condição financeira, em caso da ausência desses pais, quem vai herdar toda a riqueza dos pais? O filho ou a filha. Mas os filhos, eles trabalharam para herdar toda aquela riqueza? Não. Mas é uma lei. A lei da herança. De uma forma negativa também vale. Se os pais, eles eles possuem um monte de dívida, uma série de situações negativas em suas vidas, e porventura esses pais venham a faltar, os filhos vão também, por herança, herdar essas coisas negativas que os pais deixaram. Isso eu estou falando de algo material, mas no espiritual é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Uma mulher, por exemplo, ela vou dar como exemplo, tá? Com todo respeito. Uma mulher, ela é uma prostituta. E ela se relaciona ali com várias pessoas. E de repente ela contrai uma doença aí sexualmente transmissível, né? A AIDS, por exemplo, HIV. E essa mulher engravida. E quando a criança nasce, ela nasce com o vírus do HIV. Porque a sua mãe era contaminada pelo vírus do HIV. Entende? Essa criança, o que ela fez? Ela cometeu algo errado? Ela era envolvida em pornografia? Ela era envolvida em prostituição? Ela pecou? Não. Mas é uma lei. A lei da herança. E muitos pais hoje, eles nos procuram e perguntam: eu não sei por que meu filho é assim, porque eu sempre fiz isso, eu sempre fiz aquilo, mas sempre voltando para o lado material. E não percebem que o que os filhos precisam, principalmente na fase fálica, ali na fase de junior, o que eles precisam é da presença dos pais. O filho não quer o dinheiro do pai. Até a adolescência ali, ele não quer o dinheiro do pai, ele quer a presença, principalmente quando criança, fase anal, fase oral, fase fálica, nos juniores, o que ele quer? Ele quer a presença moral,
Ele quer o carinho, ele quer a afetividade, como eu disse aqui antes, o companheirismo, o amor, a afetividade, o amor ágape. Mas muitos pais não estão atentos a isso. E sorrateiramente os filhos estão como que quando você tenta segurar um óleo, coloca um óleo na sua mão e tenta segurar o óleo. Ele vai começar a vazar entre os dedos. É isso que está acontecendo com os filhos dessas últimas gerações. Os filhos estão sorrateiramente se perdendo, saindo de entre os dedos da proteção dos pais. Por quê? Por conta da ausência, principalmente paterna. E eu quero pegar um exemplo na Bíblia aqui, bem rápido, para a gente entender literalmente o que acontece quando a paternidade falha. Não coloca limites, traz as suas consequências. 1 Samuel, no capítulo 12, narra uma história interessante de um sacerdote bíblico chamado Eli. A partir do verso de número 12, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso de número 12, enquanto você acha aí, eu vou tomar um pouco de água e eu vou pedir para você compartilhar essa live com uns 2, 3, 4 amigos aí, principalmente aqueles que você gosta, que você sabe que precisa ouvir isso. Compartilha aí. Marca alguns amigos aí, você que está no Facebook, coloca ali @, vai aparecer uma série de nomes ali, e você indica ali uns 3 ou 4 nomes de amigos seus, né? Coloca ali, não vai te custar nada. Coloca ali nos comentários, @, vai aparecer um bocado de amigos. Você marca ali os seus amigos que precisam ouvir. Se você está no Insta, você bate lá no aviãozinho, vai aparecer também uma relação ali de amigos. Você vai marcando ali vários amigos ali para que essa live possa se expandir e alcançar um maior número de pessoas. Enquanto eu tomo a água, você já abriu o texto e aí você indica e marca aí os seus amigos. Vamos lá. Texto de 1 Samuel no capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozinhado a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, enfiava-o na travessa, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: Queime-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres. Então ele lhe dizia: Não, hás de dá-la agora, senão eu tomarei a força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e anualmente a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor te dê descendência desta mulher, em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse: Por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor.
Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Veja só, olha o que está acontecendo aqui. O povo de Israel, a tenda da congregação está em Siló. O sacerdote que ministrava ali era o sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes. Mas esses homens, a Bíblia chama esses homens de filhos de Belial, filhos do diabo, filhos do demônio. Por quê? Porque esses homens, o costume do povo era o seguinte: todo ano o povo vinha a Siló para oferecer sacrifício ao Senhor. E quando se oferecia sacrifício ao Senhor, algumas partes do cordeiro, ou do novilho, ou do carneiro, algumas partes, elas eram reservadas para o Senhor. O redenho, os rins, a parte gordurosa do animal era reservado para o Senhor. E a outra parte que tinha mais carne, essa parte os sacerdotes poderiam comer, mas só depois que se queimava a parte gordurosa ao Senhor. Tanto que, conforme queimava a parte gordurosa, você que já fez algum churrasco na sua casa, você sabe disso, conforme queima a gordura, sobe um cheiro gostoso. E a Bíblia fala que Deus recebia aquele sacrifício como cheiro suave às suas narinas. Mas o que esses caras faziam? Eles chegavam, antes mesmo de queimar a gordura, pegavam um garfo de 3 dedos ali na panela, ou na marmita, ou no caldeirão ali, eles batiam ali no caldeirão ali, o que aquele garfo espetasse, eles pegavam para eles. Ou seja, eles não esperavam primeiro ser oferecida a oferta ao Senhor. O que eles pegassem ali, mesmo que fosse a parte gordurosa, que era para ser ao Senhor, eles pegavam para eles. Ou seja, eles não honravam ao Senhor. Eles desviavam aquilo que era para ser para Deus, para eles. E o que Eli fazia? Ele não corrigia os seus filhos. Parece que Eli fala ali de um modo tão complacente com aquilo que os filhos estavam fazendo. Ele dizia: filhos meus, não façam isso. Olha, eu tenho ouvido o que vocês têm feito. E eles não davam ouvidos para Eli. Esses sacerdotes chegavam ao absurdo de praticar prostituição. Eles tinham relações com as mulheres que serviam ali na tenda da congregação. Veja só. Por que eles faziam isso? Porque era costume dos outros povos que tinham relações sexuais com aquelas pessoas que ofereciam sacrifício aos seus deuses. Os outros povos que serviam a outras entidades. E eles copiavam aquilo que os outros povos faziam. Esses que praticavam sexo ali no sacrifício a outros deuses eram chamados de prostitutos cultuais. E esses homens, filhos do sacerdote Eli, eles praticavam a mesma coisa. E era totalmente abominável ao Senhor. E isso tudo eles faziam. Deus não estava cego com aquilo que não estava com os olhos fechados com aquilo que eles estavam fazendo. Tanto que Deus permitiu algumas coisas, porque o texto é muito claro. Quando nós vamos lá no verso 25, no final, fala assim: mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Já tinha uma consequência, já tinha um resultado já decretado por conta desses filhos não obedecerem aos seus pais. Só que aqui, o que eu quero destacar? Eu quero destacar o comportamento de Eli. Eli conhecia a lei do Senhor. Eli era um sacerdote. O que era o sacerdote? O sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. É aquele que oferecia o sacrifício pelo povo, para que Deus recebesse o sacrifício e perdoasse o povo pelo pecado. Mas Eli, mesmo sabendo da lei do Senhor, mesmo sabendo de como Deus era zeloso pelo sacrifício que se oferecia a ele, como que era um Deus santo, ainda assim, ele sabendo de tudo isso, ele não corrigia de uma forma adequada aos filhos. Ele não colocava limites nos filhos. Ele não dava direção aos filhos. Ele não protegia os filhos. E é o que tem acontecido com muitos pais hoje. Não dão direção aos filhos. Os filhos, eles fazem o que querem.
Os filhos têm o comportamento que eles querem. Os pais não colocam limites. E aí tem um ditado no mundo que fala assim, que se os pais não colocam limites nos filhos, a polícia vai colocar. Se o pai não corrige os filhos com a vara da correção, que está descrita lá em Provérbios, no capítulo de número 24, a polícia vai corrigir com os cacetetes. E aí os pais estão reclamando, mas o que eu fiz? Mas por que meu filho é assim? Porque você não colocou limite nos seus filhos. Porque você não estabeleceu a direção para os seus filhos. E hoje eles estão crescendo de uma forma totalmente sem direção, sem proteção e sem limites. É o que estava acontecendo aqui com o sacerdote Eli. O que vemos aqui é o seguinte, é que esses homens considerados filhos de Belial, né? Como que homens, filhos de um sacerdote, que também exercia o sacerdócio, como que esses caras praticavam isso? E a pergunta que eu quero fazer, mais abrangente, é: como que pessoas que se intitulam cristãos nos dias de hoje estão tendo comportamentos semelhantes a esses filhos de Eli? Se intitulam cristãos, mas estão afundados na pornografia. Se intitulam cristãos, mas estão afundados no adultério. Se intitulam cristãos, mas têm relacionamento sexual nos quatro cantos da terra. Não respeitam a santidade de Deus e às vezes estão dentro das igrejas, com a capa de cristão, com a capa de crente, mas não tem temor do Senhor. Por quê? Porque não foram ensinados a ter o temor do Senhor. Porque não foram ensinados a ter o zelo pela santidade do Senhor. É o que aconteceu aqui com os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Olha só, Eli não corrigia os seus filhos. Não impunha limites. Não dava direção para eles. E eu quero falar uma coisa bem interessante para os pais. Pais, o não também é bênção para os seus filhos. Não é em vão que Deus, quando ele estabeleceu a lei mosaica, quando Moisés subiu no monte e recebeu as leis de Deus, 613 leis, nós temos ali 365 leis falando não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. É como se fosse uma lei para cada dia do ano. E temos apenas 213 leis, Deus falando sim. São mais nãos do que sim. Por quê? Porque o não é bênção, o não coloca limite, o não é proteção, o não livra você do inferno. E os pais, querendo ter a amizade dos filhos, não estão falando não. Estão falando sims para tudo que os filhos querem. Para todo tipo de comportamento dos filhos. A menina tem 15 anos, traz o namorado para casa e quer dormir dentro de casa com o namorado. E os pais, com medo de perder a filha, falam assim. As consequências virão. E não sou eu que estou dizendo, eu não sou profeta do caos. É a Bíblia que diz. Olha só nesse ponto como é interessante de relacionamento. Os jovens, os adolescentes, os jovens que estão me ouvindo, se porventura estiverem ouvindo ou se vão ouvir depois dessa live em um outro momento, eles vão entender o que eu estou falando. Um jovem que começa a namorar uma jovem, ou um adolescente que começa a namorar uma adolescente, um menino. Quando ele começa a namorar a menina que não tem a presença do pai na sua casa, ela só tem a presença da mãe, esse jovem, ele naturalmente vai ter mais liberdade na casa da menina. O pai intimida, o pai coloca limite, o pai estabelece horário. O pai é proteção para o filho. E os jovens que estão me ouvindo, eles sabem do que eu estou falando. Quando namora uma menina que não tem o pai, não tem a presença do pai ali na casa, ele é como se ele tivesse toda a liberdade ali dentro. Mas se tem a presença do pai, a história é outra. Porque o pai coloca limite, não só dentro de casa, mas ele coloca limite em quem chega na sua casa. Ei, existe uma cerca de proteção. Você só passa daí pra cá se eu autorizar. É o pai que traz isso. Mas, como eu disse no início, o que o diabo fez? Tirou o pai dos lares.
filhos de mães solteiras, filhos do adultério. E os filhos estão totalmente vulneráveis aos ataques do maligno. Os filhos e as filhas. Percebe como é interessante? Mas vamos lá. Deus chega a dizer para Eli que ele honrava mais os filhos dele do que o próprio Deus. Olha aqui o que diz aqui, um pouquinho para frente, no verso de número 29. Um pouquinho mais para frente, se você continuar lendo, você vai ver que Deus manda um sacerdote, um profeta, desculpa, um homem, amando de Deus, ir lá falar com o sacerdote Eli. Né? E ele começa a exortar Eli: ó, Eli, você era pequeno, eu te dei o sacerdócio. Só que você não está honrando o sacerdócio que eu te dei. Esse homem falando em nome de Deus, tá? Você não está honrando. A partir do verso 29 diz assim, ó: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais? Ou seja, por que você está menosprezando isso que eu coloquei nas suas mãos para você fazer, Eli? Que ordenei que se fizessem na minha morada. Porque honra, olha só, porque honras teus filhos mais do que a mim. Olha o que Deus está falando para Eli. Está falando que Eli honrava mais os seus filhos, tinha medo de corrigir os filhos, tinha medo de colocar limites nos filhos e por conta disso estava menosprezando e desprezando os sacrifícios do Senhor. Deus chega a chamar a atenção de Eli. Por que honras teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? E aí Deus libera uma sentença. Essa sentença, eu quero deixar bem claro, eu vou ler aqui, ó. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha o que Deus tinha liberado antes. Porque Eli era da linhagem sacerdotal, da linhagem levítica. E Deus tinha liberado uma palavra falando que a família que viesse da descendência de Levi serviria a ele na sua casa perpetuamente, ou seja, por toda a vida. Mas olha o que Deus fala na sequência. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Por quê? Porque Eli estava desprezando e não estava tendo zelo com as coisas do Senhor. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Deus removeu o sacerdócio de Eli porque ele não colocou limites na vida dos seus filhos. E aí, a gente tem que pensar, como que estão os nossos filhos? Como que estão os teus filhos? Eles estão conhecendo a palavra do Senhor? A palavra de Deus que os pais deles conhecem? Seus filhos oram? Seus filhos leem a Bíblia porque eles veem você lendo a Bíblia, pai? Seus filhos oram porque eles veem você, pai, orando? Seus filhos têm relacionamento com Deus porque eles veem você com relacionamento com Deus? Seus filhos têm temor a Deus porque eles veem o temor no seu comportamento, pai? Quando colocamos alguma coisa na nossa vida que toma o lugar de Deus, mais cedo ou mais tarde, nós vamos perder isso. E naquela época era tão literal que os pais perdiam os próprios filhos porque eles colocavam os filhos acima de Deus. Hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus não faz isso, mas Ele nos ensina muitas coisas e muitas pessoas estão perdendo a paz, o relacionamento dos filhos, porque tentam proteger o relacionamento não colocando limites e acabam perdendo os filhos. Perdendo para quem, pastor? Não perdendo literalmente, como nós vamos ver aqui, que Eli perdeu os 2 filhos no mesmo dia. Mas hoje, nos dias de hoje, pela graça, pelo sangue de Cristo, não estão perdendo a vida. Alguns até perdem, mas não estão perdendo a vida. Mas os pais estão perdendo, não estão perdendo os filhos para a morte, mas estão perdendo os filhos para as drogas. Estão perdendo os filhos para as prostituições, para a pornografia.
para o adultério, estão perdendo os filhos para o mundo. E estão sofrendo porque não queriam que os filhos tivessem esse tipo de comportamento. Mas os filhos só estão tendo como reflexo daquilo que aprenderam com os pais. Consegue entender? Paternidade! Paternidade! Deus se apresenta como Pai, o nosso Pai eterno, celestial. Não é em vão que a figura paterna dentro do lar tem tanta importância e tanto peso. Deus poderia ter se apresentado como uma mãe. Deus poderia ter se apresentado como o que ele quisesse, mas ele fez questão de deixar na palavra dele que ele se apresenta como pai. Então o pai dentro da família é uma tipificação de Deus. E quando esse pai é tirado de dentro do lar, ele é atraído pelos manjares do mundo, os filhos não tendo contato com os pais, ou tendo contato com os pais que não temem a Deus, como que eles vão ver Deus? Se ele tem contato com um pai que é viciado, como que ele vai imaginar Deus? Se ele tem contato com um pai ausente, como que ele vai imaginar Deus? Um pai ausente. Se ele tem contato com um pai que é autoritário, como que ele imagina Deus? Um pai autoritário. Consegue entender a importância da paternidade dentro do lar? E muitos filhos estão se perdendo porque os pais não estão assumindo esse papel de sacerdote dentro do lar. E quando assumem, é um sacerdote falho, como Eli foi. Os 2 filhos de Eli foram mortos no mesmo dia. E no mesmo dia também Eli morre. Aqui na frente, capítulo de número 4, teve uma batalha do povo de Israel com os filisteus. O povo perdeu a batalha. Os filisteus levaram a Arca da Aliança, que era uma tipologia, significava a presença de Deus. E veio um dos que fugiu da batalha, veio dar a notícia para Eli. E ele chega no verso de número 17, diz assim, capítulo 4 de 1 Samuel, verso 17, diz assim: respondeu o que trazia as notícias. Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Verso 18, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado. Havia ele liderado Israel durante 40 anos. E aí talvez possa surgir uma pergunta. Pastor, ele liderou 40 anos, porque só depois desse tempo todo é que Deus trouxe a consequência, porque Deus é um Deus misericordioso. Talvez você possa falar no seu coração: não, pastor, ó, eu vivi isso na minha adolescência, eu passei por isso, agora meus filhos estão passando, olha, eu estou bem vivo aqui e tal. Talvez você tenha esse tipo de pensamento. Pela misericórdia de Deus não aconteceu nada ainda. Mas o que eu quero dizer, você vai esperar acontecer? Você vai esperar que os seus filhos sejam roubados da tua presença pelas drogas, pela prostituição, pelo alcoolismo, sei lá pelo quê? Ou até mesmo seja ceifada a vida deles? É tempo dos pais acordarem. É tempo dos pais entenderem que o limite é colocado pelos pais na vida dos filhos. Isso é proteção para eles. Isso vai livrá-los da morte. Vai livrá-los de uma série de ataques do maligno aqui, nessa terra. Mas também vai livrá-los da morte eterna. Porque não pense que morrendo aqui, acabou. Não, existe uma vida eterna. E você ensinando os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, você vai garantir a eles a vida eterna com Cristo. Isso é muito mais importante do que uma vida terrena e passageira aqui de 60, 70, 80 anos, como diz a palavra de Deus. Existe uma eternidade para vivermos, existe uma eternidade que é responsabilidade minha e sua colocarmos os nossos filhos dentro dessa eternidade com Cristo. Pense nisso, pai. É o pai que dá a direção. Direção. Nós vamos para o céu, estamos caminhando. Tem uma música antiga que diz assim: caminhando eu vou para Canaã. Se você não quer ir, não me impeça de ir. Caminhando eu vou para Canaã. A Canaã celestial, a morada celestial com o meu rei.
E como que você vai? Sozinho ou você vai levar seus filhos junto? Eu vou levar o meu filho. Eu vou ensinar para ele esse caminho. Se você não quer ir, não me peça de ir. Não se resume a uma vida terrena temporária e passageira nessa terra. Existe uma eternidade porque o nosso Deus é um Deus eterno. Jesus, o Senhor dos Senhores, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. E é com Ele que nós vamos morar na eternidade. Então, seu filho pode ter consequências aqui, mas ele pode ter uma consequência pior, que é perder a vida eterna. Hoje é dia de você tomar um posicionamento. Você que é pai, você que é mãe, tome um posicionamento. Entenda isso de uma vez por todas e coloque os seus filhos na eternidade hoje. Estabeleça limites hoje. Dê a direção hoje. Traga segurança hoje, que eu tenho certeza que lá no futuro você vai agradecer a Deus por ter colocado isso na vida dos seus filhos. Eli, infelizmente, não entendeu isso. Perdeu os 2 filhos no mesmo dia. E ainda por cima, perdeu a sua vida. Quando ele ficou sabendo que levaram a Arca da Aliança, ele estava em sua cadeira, onde ele julgava o povo, ele caiu para trás, quebrou o pescoço, porque ele era um homem gordo, pesado, quebrou o pescoço e morreu. Não espere uma consequência irreparável chegar na sua vida. Cuide dos seus filhos hoje. Estabeleça limites. Estabeleça direção. Estabeleça o senso de segurança. Presença não apenas física, mas a presença moral dentro de casa. O comportamento dos seus filhos reflete apenas e tão somente o teu comportamento. Se você é viciado, seus filhos vão seguir no mesmo caminho. É lei? Não. Mas é um risco. Pode acontecer. Se você é afundado na pornografia, seus filhos também vão se afundar na pornografia. E o diabo vai dar uma mãozinha para isso. Que você possa despertar hoje para esse entendimento. Paternidade. A falta de limites traz consequências. A entrega da sua vida a Jesus e o ensino dos caminhos de Jesus aos seus filhos traz a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Nós vamos orar por algumas pessoas. Temos alguns nomes aqui e algumas... Enquanto isso, você vai compartilhando, compartilha aí com algumas pessoas. Marca aí no comentário ali, marca aí algumas pessoas. Você que está no Insta, marca aí aquele aviãozinho, algumas pessoas. Nós queremos orar pela Mônica e pelas suas filhas, né? Esposa do nosso amigo Rodrigo, que faleceu a semana passada, baby, né? Vamos orar pela Mônica, pelas filhas, pelo Koji, pela Áurea, pela Ju, pela Lid, né? Toda a família. Nós vamos orar também pelo Aldo, que está internado com Covid. Quero orar pela minha prima Maria Antônia, que também está internada com Covid. Quero orar pelo meu amigo Beto França. Hoje nós tivemos boas notícias, né? Mas a batalha continua. Vamos continuar orando pelo Beto, também pelo Neto, pelo Juninho, pelo Daniel, pela esposa do Beto, para que Deus possa estar trazendo paz ao coração deles e ao mesmo tempo continuar operando um milagre na vida do Beto. O Beto está internado lá em Andradina. Quero orar pela minha prima Gilda, que também está internada em Andradina, Covid. Meu amigo Fernando de Souza Augusto, lá de Rio Preto, pede oração pela sua vida, pela família e pelos amigos. Vamos orar, Fernandão. Flavinho também pede oração pela sua vida e pela esposa Cláudia. Mandou um abraço, Flavinho. Deus abençoe, cara. Vamos orar sim, agora já. Alberto e a Márcia pede oração pelos filhos e os pais, né? A Stephanie, o Enzo, pelo seu Emílio, a dona Leda, a dona Dilce e o seu Eliseu. Pede oração também pela Márcia. Tá com um problema no pé, uma lesão no pé. Vamos orar, Betão. Pela sua vida e pela Márcia.
O Guilherme pede oração pela sua mãe, que fez aniversário essa semana. Dona Joana. Eita, coisa tremenda, Dona Joana. Pede oração também pela sua esposa, a Lucelena, e pela Maria Eduarda. Orar também pela vida do Zé Jovino, a Valéria, o Denner, a Ana Laura, Nicolas, o João. Orar também pela minha mãe, pela Fabiana, minha esposa, pelo Tarso. Orar pela minha mãe lá de Araçatuba, que está fazendo aniversário hoje. Eita glória, Dona Lourdes. Quero orar também pelo Elvis, a Tati, o Nicolas e a Sofia, Fabinha, a Dai, o Flávio e a Fernanda e a filhinha deles lá, estão lá na Austrália. Pelo Alan e pela sua família lá em Costa Rica, pelo Edmilson Fumaça, pelo Anderson Ninja, que está lá em Hortolândia, sua família, a Pri, a filha, pelo Paulo e pelo Isaías, que estão lá no Japão. Vamos orar? Colocar essas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós queremos colocar diante do teu altar cada uma dessas vidas, meu Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Mônica, Deus, as suas filhas, Deus, a família do Koji, que o Senhor esteja acalentando aqueles corações pela perda, Deus, trazendo paz, consolo e conforta, Deus, esses corações. Coloca a tua mão sobre eles, meu Pai. A dor da perda, a dor da ausência, da separação, Deus, é uma dor que nós não conseguimos medir. Só o Senhor para trazer o consolo e o conforto, meu Pai. Coloca a tua mão sobre essa família, Deus, no nome de Jesus. Também eu quero, Deus, interceder pela vida do Aldo, Deus, pela vida da Maria Antônia, pela vida do Beto, pela vida da Gilda. Pai, eles precisam de um milagre. Eles precisam que o Senhor estenda a tua mão e ministre a tua cura, Pai, em nome de Jesus. Deus, a tua palavra declara, Deus, Pai, quando 2 ou 3 concordarem acerca de algo aqui na terra, isso será selado no céu. E nós estamos aqui, Deus, Pai, em 3 e muitas pessoas que estão nos ouvindo, Deus, Pai, concordando com a cura dessas pessoas, Deus, com o milagre na vida dessas pessoas. Por favor, meu Pai, tem compaixão. Deus, tem misericórdia, Deus. Nós não sabemos qual é a sua vontade soberana, mas enquanto houver fôlego de vida, nós vamos interceder, nós vamos clamar. Nosso objetivo é tentar tocar no teu sentimento para que a tua misericórdia seja estendida, Deus, ó Pai, para essas vidas. No nome de Jesus, ministra a tua cura, Deus, ó Pai, sobre cada um deles, Pai. No nome de Jesus, abençoa a vida do Fernando, do Flavinha, as famílias. Deus, também coloca a tua mão poderosa sobre a vida do seu Emílio, da dona Leda, da dona Dilce, do seu Eliseu. Deus, também sobre a vida da Márcia. Restaura a saúde dela. Restaure, Deus, ó Pai. Coloca a tua mão sobre a vida dela. No nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre a vida do Beto, do Enzo, da Stephanie. Deus, por favor, abençoe essas vidas, Pai. Também sobre a vida da dona Joana, que fez aniversário essa semana. Que o Senhor acrescente muitos e muitos anos de vida, Deus, ó Pai, a ela. E que em um futuro muito breve, Deus, ó Pai, ela possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor e seja impactada pelo teu poder. No nome de Jesus, nós já profetizamos salvação sobre a vida dela, Pai. No nome de Jesus, abençoa a Lucelena, abençoa a Duda, cuida delas, livra elas de todo mal, derrama da tua graça. Deus, também quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida da dona Nésia, minha sogra, o seu Oswaldo, cuida deles. Deus, a minha esposa Fabiana, guarda ela, livra ela de todo mal. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado, derramado da tua graça sobre a vida dela. Deus, sobre a vida do Tarso, meu filho. Obrigado, Deus, pela tua mão poderosa sobre a vida dele. Deus, a minha mãe Lourdes, que está lá em Araçatuba, fez aniversário hoje. Que o Senhor estenda a tua mão sobre ela, guardando, abençoando e dando a ela muitos e muitos anos de vida. Abençoa toda a nossa família, toda a nossa parentela. Todos que estão perto e aqueles que estão longe. Derrama da tua graça, Pai. Aqueles que estão no Japão, aqueles que estão em Portugal, o Elvis, a sua família, o Francisco, o Demetrio. Deus abençoa o Paulo, abençoa Isaías lá no Japão. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas que nós citamos aqui. Nós confiamos no teu poder. Nós declaramos a nossa dependência ao Senhor. E nós sabemos que basta uma palavra liberada do céu para mudar todo e qualquer decreto, Deus. E nós confiamos no Senhor. Por favor, confiamos, Deus, ó Pai, não na nossa própria força, mas confiamos, Deus, ó Pai, baseados na tua misericórdia, na tua graça, por aquilo que Jesus fez lá naquela cruz.
Deus, Jesus já levou naquela cruz todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós reivindicamos essa palavra viva, Deus, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que estão enfermos, que precisam de uma cura, que precisam de um milagre. Abençoa o Nilton, meu amigo aqui da padaria, derrama da tua graça sobre ele. Deus, cuida de nós. Abençoa o Zé, a Valéria, que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre a vida deles, trazendo a provisão a cada dia. Deus, e que em um futuro muito breve, Deus, ó Pai, ele possa ter boas notícias, que uma porta seja aberta, Deus, ó Pai, e que seja aquela direcionada pelo Senhor, que teu nome seja glorificado na vida do Zé. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado. Lembrando aqui das nossas canecas, Be Amém, seja homem. Essa caneca aqui você pode dar de presente para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu esposo. Lembrando que essa branquinha aqui do Be Amém, ela está na nossa promoção. Lembra? Estamos fazendo uma promoção aí. Essa caneca é R$30, tá? Nós estamos fazendo uma promoção relâmpago aí. Temos aí talvez umas 8 unidades. Estamos fazendo pela metade do preço, R$15. Se você estiver interessado, entre em contato com a gente, tá? Você adquire aí a sua caneca para tomar um chá. Se você não tem ainda, você está perdendo, tá? Corra rapidinho para você adquirir aqui a caneca do Be Amém. Tem uma promoção por R$15. Deus abençoe a sua vida, obrigado por você ter nos acompanhado, que Deus esteja estendendo a mão poderosa dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar e trazendo a paz. Que Deus esteja dando sabedoria a você que é pai, para você exercer a paternidade segundo o modelo do céu sobre a vida dos seus filhos. Amém? Deus abençoe, obrigado. Um abraço, até segunda-feira que vem. Em nome de Jesus.